Um cabeleireiro foi morto no início da tarde de ontem em Rio Claro. É o 37º homicídio registrado este ano. O crime aconteceu dentro do próprio comércio da vítima no bairro Vila Verde. A viatura deparou-se com o indivíduo caído ao solo, a princípio ferida por disparos de arma. Com a chegada do socorro do SAMU, o médico atestou o óbito local. Bruno Lira dos Santos tinha 25 anos e foi morto na frente do próprio irmão, que também trabalha como cabeleireiro. Eles estavam no salão, chegou uma motocicleta com 2 indivíduos e que o garupa havia descido, adentrado ao estabelecimento comercial e inicialmente solicitado o dinheiro, deles. Mas foi de pronto informado que eles não tinham dinheiro, porque já haviam iniciado o período de trabalho, não tinha atendido nenhum cliente ainda. E segundo consta, o autor aí dos disparos já iniciou a agressão a tiros contra a vítima. Na página da vítima nas redes sociais, além de inúmeras mensagens de amigos pedindo por justiça, um vídeo de uma câmera de segurança localizada ao lado do comércio mostra os possíveis autores do crime que permanecem foragidos. O corpo de Bruno Lira Santos é velado no Municipal e o sepultamento está marcado para 5 horas da tarde no cemitério Parque das Palmeiras. E a Polícia Militar de Rio Claro realizou a primeira audiência pública para prestar contas sobre os trabalhos desenvolvidos na cidade e discutir ações com a população. Porém, o evento não alcançou o público desejado. Era para ser um evento com a presença da população, mas na plateia apenas alguns representantes da Ordem dos Advogados. Mesmo assim, os comandantes da Polícia Militar realizaram a primeira audiência para debater a segurança pública da cidade. O intuito da nossa participação aqui hoje junto ao público foi justamente ouvi-los, apresentar à população os indicadores criminais, os indicadores de produtividade da Polícia Militar, para que nós possamos ser o mais transparente possível, No comparativo do primeiro semestre de 2013 com o do ano atual, alguns índices apresentaram redução na criminalidade. O roubo de veículo teve redução de 24%. Furtos à residência e objetos, uma queda de 7%. Já os homicídios tiveram uma redução de 34%, enquanto no estado a média foi de 2%. O único índice apresentado que teve crescimento nessa comparação foi o de furto de veículos, com aumento de 52% nesse período. Mas, segundo o major da Polícia Militar, já no início do segundo semestre é possível ver uma redução. Esse indicador de furto de veículo ele já diminuiu. Nesse segundo semestre a gente já vai estar mostrando que ele diminuiu. Nós temos um programa São Paulo contra o Crime, que foi estabelecido pelo governo do estado, e eu fico contente em dizer que todas as metas em todos os indicadores aqui na região de Rio Claro, pelo 37º Batalhão, foram atingidas no terceiro trimestre. A intenção é que o evento seja realizado a cada 3 meses. A polícia pretende atrair mais participação da comunidade nas próximas audiências. Agora, transcorrido aí, já definido o novo governador do estado, a retomada dessa audiência pública, e outras iniciativas no tocante à aproximação com a população, no intuito de poder ouvi-los. A ideia é que nas próximas nós tenhamos uma divulgação maior. E hoje é sexta-feira, temos informações esportivas com Rafael Perobon. Boa tarde, Rafa. Oi, Janaína, boa tarde para você de casa. Bom, e amanhã, Rafael, começa aí a terceira fase do Paulista Sub-20 e a equipe de Rio Claro já entra em campo, Exatamente, o Rio Claro se prepara, depois daquela segunda fase tumultuada, em que não ganhava de ninguém, de repente conseguiu a classificação nos últimos jogos e vencendo fora de casa a última partida contra o Ituano. Mais uma vez, 2 confrontos contra a equipe de Itu. Mas antes da gente falar especificamente do Rio Claro, vamos dar uma olhada na tabela destas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Nós temos aí os confrontos. O Audax vai enfrentar a Ponte Preta, o São Caetano pega o Guarani, 15 de Piracicaba e Flamengo de Guarulhos, Ituano e Rio Claro, Corinthians e São Carlos, Santos e Santo André, Osasco e São Paulo, Red Bull e Palmeiras. Esses os 8 confrontos da próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20, Janaína.
O Rio Claro vai se preparando, a gente trouxe a matéria aqui durante esta semana, o pessoal está confiante, principalmente depois desta vitória fora de casa contra a equipe do Ituano. Agora, detalhe, hein? O pessoal tá cheio de suspeito. O técnico Denis ontem fez um treino fechado ontem à tarde, não liberou para a imprensa, não liberou para a imagem, nada. Um treino fechado. O que será que ele está querendo esconder lá, hein? Muito mistério, né, Rafa? Muito Eles falaram mistério. que, apesar de já ter enfrentado, já ter vencido aí essa equipe, pode ter surpresas aí, né, com o elenco do Ituano, né? Exatamente. Agora, pode ser que tenha mudado alguma estratégia, então. Provavelmente, mas não tem muito o que mudar também, não, porque o próprio Denis havia dito para a gente no começo da semana que o que a equipe já tinha aprendido, digamos assim, o que os jogadores já haviam treinado, não tinha muito mais o que colocar. Era mais trabalhar alguns aspectos, mas alguns poucos, até porque o Denis não queria desgastar tanto os garotos devido ao forte calor. Então não dá para entender muito bem esse treino exatamente. fechado. É que nós fomos ontem lá ao Chimitão, até para ver outros assuntos, né, principalmente do elenco profissional, e aí o Chimitão estava com as portas fechadas, o pessoal que veio atender, né, falou que o treino estava fechado, que a gente não poderia gravar, então foi curioso, né, até achei bem curiosa essa atitude do Denis, mas que está valendo, a gente sabe, os técnicos estão acostumados a fazer isso, né, vários treinadores têm esse hábito de fechar treino. É que no Sub-20 não é muito comum, mas... Vamos aguardar a atuação, então, né, Exatamente. Rafael? Tomara que o Rio Claro conquiste uma vitória interessante para daí levar uma vantagem lá para Itu. Até porque como o Ituano tem melhor campanha, então ele joga por 2 resultados iguais. Então, por exemplo, 2 empates, né? Ou então uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols da Ituano. Então, primeiro jogo amanhã, às 3 da tarde, no Chimitão. E na semana que vem, o jogo da volta na cidade de Itu. Bom, agora a gente fala do Velo Clube. A reforma dos vestiários, Rafa, vai ser concluída aí quando? Olha, Janaína, o pessoal ainda não sabe exatamente. Uns falam que uma semana, outros falam que 15 dias. A verdade é que os vestiários do Velo, lá na Rua 2, ainda estão em obras e o pessoal que vai se apresentar provavelmente na semana que vem ainda não vai ter os vestiários prontos, não. Mas a gente foi lá conferir como é que está o andamento da reforma no Velo Clube. Olhando, parece que ainda vai demorar, mas a diretoria do Velo garante que na próxima semana o vestiário principal do Benitão estará pronto. Mesmo assim, se a apresentação de parte do elenco for mesmo na segunda-feira, o espaço ainda não poderá ser usado pelos jogadores. A principal novidade será a academia. Para abrigá-la, paredes foram derrubadas e 3 salas foram transformadas em uma maior. Para ficar pronto, ainda falta terminar a pintura, instalar as tomadas e todo o acabamento. Pelo acordo feito entre diretoria e departamento de futebol, essas melhorias são de responsabilidade do clube e não dos investidores. O que ainda não foi definido é se o piso vai ficar como está, apenas concretado, ou se vai haver revestimento com grama sintética. Desde o ano passado, a diretoria do Velo promete a construção de camarotes e a reforma das cabines de imprensa aqui do Benitão. Para o ano que vem, a diretoria diz que o projeto ainda existe, mas, por enquanto, nenhuma obra começou, nada saiu do papel. Outra reforma que deve começar nas próximas semanas no Benitão é a do vestiário visitante. A melhoria é exigida pela Federação Paulista já para a próxima Série A2. Muito bem, tá aí, Janaína, então o Velo Clube preparando essas reformas. A gente viu lá no começo da matéria também a nova lavanderia do Velo, que vai também ser feita. A lavanderia atual é muito pequena, vai receber um espaço maior. Agora, o grande impasse é isso, né? Quando vai ficar pronto, porque a apresentação dos atletas está prevista para segunda-feira e, por enquanto, o time ainda não está com o vestiário pronto. Talvez eles tenham que utilizar esse dos visitantes, né, para esses primeiros dias de atividades, porque provavelmente eles vão se apresentar e o vestiário número 1 do Benitão ainda não vai estar pronto. Agora, uma outra coisa também que é importante é essa questão dos camarotes aí, porque muito se fala, já faz tempo, já faz mais de ano que o pessoal do Velo comenta que vai fazer os camarotes e, por enquanto, eles não saem do papel, né? Por enquanto, não saíram do papel. E fica esse impasse também na questão financeira, porque a gente sabe que dinheiro da prefeitura agora não tem mais, o João Marcondelli, ele também não está mais aí investindo no clube, os investidores provavelmente não vão fazer investimentos
na estrutura física. Até porque o estádio é municipal, né? Com aquela compra que foi feita pela prefeitura, o estádio agora é municipal. Mas aí tem que acontecer, essas mudanças têm que acontecer porque que é uma exigência, né, Rafa? Exatamente. Há um acordo entre Secretaria de Esportes, Velo Clube e Federação Paulista de que o estádio ia estar, que o Velo iria cumprir, né, aquele cronograma de obras até 2016, 2017, que inclui a reforma das cabines de imprensa, a implantação de camarotes, o aumento da capacidade do estádio, mas tudo isso, por enquanto, está ali nos projetos e ainda não começou. O que nós temos, de fato, são as melhorias de vestiários, que também são exigências da federação. A federação quer que os vestiários melhorem, tanto no Benitão quanto lá no Chimitão. Bom, vamos falar do vôlei agora. O time feminino vai começar amanhã o mata-mata do Campeonato Paulista. Exatamente, o time que garantiu a classificação no último final de semana, derrotando o SESI lá na capital, agora vai enfrentar São José dos Campos. A federação divulgou esta semana as datas dos confrontos. E Rio Claro enfrenta São José dos Campos amanhã, a partir das 6 da tarde, a primeira partida, lá no Vale do Paraíba. O jogo da volta, Janaína, vai ser no sábado que vem, dia 25, aqui em Rio Claro, no mini ginásio, também às 6 horas da tarde. Como é que vai funcionar? São 2 jogos, é evidente, se a equipe vencer as 2 partidas, ótimo, está classificado. Agora, se tiver uma vitória para cada lado, aí é o mesmo esquema que foi no masculino. Após a segunda partida, terminando 1-1, o que acontece? Um set extra até 25 pontos para definir quem é que passa para a próxima fase. Quem é que passa para as semifinais, lembrando que Leme já está no aguardo aí dos seus adversários. Tá certo, Rafael, obrigado pela participação. Segunda-feira, mais informações. Valeu, Janaína, uma ótima tarde, um ótimo final de semana a todos, até segunda.